A mensagem que eu trago hoje, ela vem inspirada em ensinamentos do estoicismo. Cada impulso que eu domino fortalece o meu caráter. Cada reação que eu escolho evitar constrói em silêncio a minha paz. E eu vou sintetizar, tentar pelo menos, no meu ponto de vista, sintetizar o que eu quero dizer com essa frase de hoje que eu postei nas minhas redes sociais. Há uma força silenciosa que acompanha cada escolha que nós fazemos. Essa força não aparece em grandes gestos, mas exige testemunhas. Ela manifesta-se justamente nos momentos que ninguém está vendo, ninguém está olhando. Quando o mundo espera uma reação imediata e você, com plena consciência, decide agir diferente. Eu vou dar um exemplo prático. Quando você está numa discussão acalorada com alguém, e quando chega um ponto de ruptura, onde às vezes uma das pessoas parte para vias de fato, aquele que tem esse pensamento mais sereno, ele para, observa e recua. Mesmo que para outra pessoa, para o seu interlocutor, ele esteja perdendo aquela briga, aquela discussão, para ele faz todo outro sentido. Então, é a reação que ele escolhe, a reação que uma pessoa escolhe diante daquilo que poderia acontecer algo mais grave. Então, isso, evitar um confronto, por exemplo, constrói o silêncio e constrói a nossa paz interior. Quantas e quantas brigas a gente poderia ter evitado se fosse mais ponderado, se pensasse mais antes de agir, se ouvisse mais antes de falar. E profanar palavras, as palavras machucam e não tem como voltar atrás. Dominar um impulso não é reprimir os seus sentimentos, suas emoções, muito pelo contrário, é compreender que nem tudo merece a nossa energia, não é? Não dá para se rebaixar o nível de algumas pessoas só porque elas estão provocando. Então, não é reprimir emoções, é não se rebaixar. E é um exercício de autocontrole que acaba fortalecendo o nosso caráter, porque exige maturidade. E para fazer isso precisa de maturidade, vamos ser sinceros. Um jovem de 16, 18 anos não tem a maturidade de uma pessoa com 50 anos ou mais. E a gente vai aprendendo a viver, mas não significa que em tenra idade você não possa entender esses conceitos. Cada vez que você respira fundo, cada vez que você observa o que sente e escolhe agir com lucidez, você está expandindo a sua própria força interior. Esse é um crescimento que acontece dentro de nós. Às vezes é um crescimento discreto, mas é bem profundo. Como uma raiz que se aprofunda sem fazer barulho, ela vai ali no silêncio, se aprofundando, preparando a árvore, aquela planta, para ventos fortes. Da mesma maneira é conosco. Evitar reações desnecessárias é um gesto de inteligência emocional. Sim, porque tem pessoas que, apesar de todo estudo, de todos os livros que leu, não pratica a inteligência emocional, que é evitar conflito, evitar coisa errada, falar na hora errada, agir sem pensar, falar o que quer porque vai ouvir o que não quer. Há pessoas que confundem o fato de não expor aquilo que está sentindo com fraqueza. Eu já não compactuo com essa ideia. O verdadeiro forte não é aquele que explode em qualquer situação. É aquele que permanece inteiro ali, íntegro. Quantas vezes você já tentou discutir com uma pessoa e aquela pessoa se manteve serena, sem alterar o tom de voz, sem olhar com raiva, sem agredir, sem ter postura de agressão? Quantas vezes? Certamente você já se envolveu em alguma discussão boba, às vezes, com uma pessoa assim, que se manteve íntegro. O que essa pessoa fez? Evitou um conflito maior. E essa pessoa tem inteligência emocional para cuidar das suas emoções. Porque ninguém tem sangue de barata, isso é verdade. Num momento de raiva ali, num acesso de raiva, a gente pode se destemperar, mas é preciso agir com razão, não apenas com a emoção. Dominar impulsos e evitar reações não significa que você deixou de sentir, é uma pessoa gelada, frígida, não. Significa que você escolhe viver de maneira consciente, com aquilo que o mundo se desenha à sua volta. E o mais bonito nessa construção toda é que só depende
de um fator, de uma pessoa, você, da sua vontade. Apenas isso. Não interessa onde você mora, não interessa em que país você viva, não interessa sua cultura, não interessa o seu nível intelectual, não interessa o quanto você estudou, não interessa a sua conta bancária. Depende apenas da sua postura para mudar, para construir esse ser mais sereno. É fácil? Não, não é. Desde que me conheço por gente, eu tento. Controlar meus impulsos é extremamente difícil. Não vou dizer que eu sou uma pessoa livre de problemas. Muito pelo contrário, eu tenho mais problemas do que virtudes. Mas eu procuro, cada dia, me inspirar nesses ensinamentos. Se você não conhece estoicismo, dá uma pesquisada. É uma filosofia muito antiga, criada antes até mesmo de Cristo, que exerceu, inclusive, uma influência interessante na ética cristã. Então é importante, tem vários livros a respeito, estoicismo, e essa é uma das fundamentos, uma das frases, enfim, um dos sentimentos que o estoicismo prega. A verdadeira força está em quem escolhe a serenidade. Pense nisso. Bom dia.